Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai continuar falando um pouquinho sobre cálculos de incerteza, mas a gente vai falar sobre um tópico que é bastante mal compreendido para quem trabalha com estatística, que é o intervalo de confiança e também níveis de confiança. Para entender o que é um intervalo de confiança, vamos pensar no problema que a gente tem quando faz qualquer estudo experimental. Aquele experimento que a gente já falou, né? Que eu estou calculando as médias aí de alunos que fazem prova, depois eles receberem instrução com o método A ou o método B. O método A, você tem lá uma média de 400 pontos na nota da prova. E aí eu tenho, né? Vamos supor que eu tenho essa distribuição de dados aqui e a média é 400. Acontece que se eu repetir esse experimento 3 vezes, eu vou ter 3 médias diferentes. Muito raramente eu vou nas 3 vezes ter uma média amostral igual a 400. Eu vou ter 400, aí eu repito esse experimento uma segunda vez e a minha média vai ser 392, com essa bolinha aqui. Aí uma terceira vez a minha média vai ser 409. Se eu repetir uma quarta vez, pode dar um quarto valor ainda. Então, cada vez que eu faço o experimento, inclusive às vezes usando os mesmos participantes, eu acabo tendo um resultado, uma média, um pouquinho diferente. Se eu tenho 3 amostras, eu tenho 3 estimativas pontuais diferentes e como é que eu posso saber qual estimador, né, qual dessas 3 estimativas é o correto? Como saber se é o 1, 2 ou 3? Não tenho como saber. Quando eu digo o correto, é aquele que corresponde ao parâmetro da população. Como a gente já viu no vídeo anterior, eu não tenho como saber. Eu não tenho como estar absolutamente correta do parâmetro da população. O que eu posso fazer então? Bom, em vez de eu apresentar apenas um estimador pontual, então apenas uma média, eu posso apresentar uma faixa, né, um intervalo, por isso chama intervalo de confiança, um intervalo para informar a incerteza sobre esse estimador pontual. Então, em vez de eu apresentar apenas um valor, eu apresento aquele valor e uma faixa também de valores. Para entender o que são esses intervalos de confiança, vamos considerar de novo aqueles 3 cenários da amostra 1, 2 e 3. Mas vamos pegar só a amostra 1 e a amostra 3, tá? Que são bem diferentes entre si por causa do tamanho amostral. Aqui eu tenho a média da amostra 1 e da amostra 3, tá? Para o grupo A. Eu coloquei a nota aqui no grupo X, que é para replicar aquilo que a gente fez antes de um histograma, né? Com a distribuição de notas. A gente tá mostrando aqui com essa barra o intervalo de confiança em 95%, como está escrito aqui embaixo. Depois a gente discute o que significa 95%. Mas o que essa barra aqui está dizendo, e a gente vê que da amostra 1 é bem menor, é o seguinte, olha, essa é meu estimador pontual, a minha média, mas poderia estar um pouco aqui, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, mas poder assim nesses valores que vão para a amostra 1, 397 a 403, enquanto para a amostra 3 poderia estar nessa faixa aqui de 376 a 424. A gente vê que é um intervalo bem maior. Então, em vez de eu dar simplesmente um ponto, eu dou uma faixa, um intervalo. Por quê? Porque toda vez que eu fizer um experimento, eu vou ter uma pequena diferença nos dados que eu coleto. O que afeta essa incerteza e, portanto, faz com que essas barrinhas sejam maiores ou menores? Primeiro ponto, quão grande é a amostra, o N, tamanho amostral, por isso que a barra do intervalo de confiança é muito maior para a amostra 3 do que para a amostra 1. A dispersão, depois a gente dá uma olhada nisso, e o nível de confiança. Aqui a gente fez uma análise com um nível de confiança em 95%. A gente escolheu esse nível porque é o que se costuma usar, por razões que vão ficar claras mais adiante no nosso curso, mas poderia ter escolhido outro, poderia ter tido um nível de confiança, por exemplo, de 80%. Aqui eu tenho a mesma coisa, né? No painel de cima eu tenho aqueles dados com intervalo de confiança, com nível de confiança de 95%, e aqui embaixo 80%, e eu vejo que a barrinha diminui. Ou seja, eu vejo que quando é 80%, eu diminuo esse intervalo em que eu poderia ter a minha média.
O que poderia levar à seguinte pergunta: então, quando diminui a barra. Se eu diminuo a barra, eu diminuo a incerteza, então eu vou botar um intervalo de confiança de 0%, vai ficar pequenininho, minúsculo. Calma, torcedores, não é bem assim que funciona. Depois de entender o que é esse 95%, talvez isso fique um pouquinho mais claro. Mas é só para vocês saberem que o nível de confiança a gente escolhe daquele jeito, né? Você pode escolher, mas no geral se usa 95%, e que dependendo desse nível de confiança, a minha barrinha vai ser maior ou menor. E o que significa então esse 95%? Vamos olhar primeiro para a interpretação errada, que se vê muito por aí. Com certeza, se vocês procurarem o que é intervalo de confiança e abrirem um vídeo no YouTube, alguns dos mais bem feitos e dos mais claros e que vocês vão gostar vão dar uma interpretação errada. É muito comum essa interpretação errada que diz o seguinte: esse 95% me diz que eu tenho 95% de confiança de que o parâmetro verdadeiro, ou seja, o parâmetro lá da população, está em um intervalo de confiança específico. Por exemplo, entre 265 e 535, entre 397 e 403, no caso da amostra 1 que a gente viu. Então, é como se eu dissesse assim: olha, eu não sei bem o parâmetro verdadeiro, mas eu tenho 95% de confiança de que ele está nesse intervalo aqui. Isso é fácil de entender, mas isso também está errado. E para entender o que está errado, por que está errado, a gente tem que entender qual que é a filosofia que está por trás dos testes estatísticos que a gente costuma fazer. A gente aqui está adotando uma postura, né, frequentista sobre o fazer estatístico. A gente vai fazer testes de hipótese já nos próximos vídeos, numa abordagem frequentista. Existem outras abordagens, abordagem bayesiana, mas a gente está assumindo uma posição filosófica, teórica do que são testes de hipótese, do que são testes estatísticos, que tomam por base a ideia de que, assim, qual a probabilidade de eu ter um determinado resultado se eu repetir esse experimento inúmeras vezes, infinitas vezes, ok? Então, quando eu falo de intervalo de confiança, a interpretação correta para um nível de confiança de 95% é a seguinte: se eu repetir o experimento infinitas vezes, inúmeras vezes, em 95% das vezes, o intervalo de confiança calculado conterá o parâmetro verdadeiro. Sobrou aqui um 95% na minha frase, mas enfim. A ideia, então, repetindo, se eu fizer esse experimento inúmeras vezes, em 95% das vezes, o intervalo de confiança calculado para aquela amostra vai ter o parâmetro verdadeiro, ou seja, o parâmetro da população. Então, com base em um nível de confiança de 95%, eu posso esperar que 95 de 100 intervalos de confiança vão conter o parâmetro verdadeiro. Por isso que eu não posso colocar esse nível de confiança em 10%. Eu vou estar dizendo que só em 10% das vezes o meu intervalo vai conter o parâmetro verdadeiro. Então, é como se fosse uma aposta. E você está dizendo o seguinte: no longo prazo, eu estou disposto a, em 5% das vezes, errar. Em 5% das vezes, ter um intervalo de confiança que não vai conter o parâmetro verdadeiro. Mas, no longo prazo, ou seja, se eu repetir o experimento infinitas vezes, em 95% das vezes, o intervalo de confiança vai conter o parâmetro verdadeiro. Vamos dar uma olhada numa visualização gráfica disso aqui, tá? Aqui eu tenho 20 intervalos aleatórios, intervalos de confiança aleatórios, tá? Então, vamos supor que eu fui sorteando, fui simulando. Essa linha verde representa o MI, que é a média da população, que é o parâmetro verdadeiro. E de cada 20 intervalos, o que é 5% de 20? Uma ocorrência. De cada 20 intervalos que eu tenho, eu vou ter um intervalo de confiança, que está em vermelho, que não contém o MI, que não contém o parâmetro verdadeiro. E agora vem a pergunta interessante. Por que eu não posso dizer, por exemplo, rodei um experimento e tirei esse intervalo de confiança aqui? Por que eu não posso interpretar esse intervalo dizendo que tem 95% de chance do valor do parâmetro cair no meu intervalo? Porque
Uma vez que eu rodo um experimento, é como jogar um dado. Eu não sei se o intervalo de confiança que eu calculei é esse ou é esse aqui embaixo. Como é que eu vou saber que o meu intervalo do meu experimento não é justamente esse vermelhinho, que é o que a gente não quer, né? Que é a partir da nossa amostra, a gente não chega no parâmetro da nossa população. Não tenho como saber. É impossível. A única coisa que eu sei é que, usando essas ferramentas estatísticas, no longo prazo, no geral, em 95% das vezes, os intervalos de confiança calculados contêm esse parâmetro. Isso pode deixar a gente ansioso. Nossa, mas como é que eu vou confiar no meu experimento? É por isso que nada em ciência se resolve com um único experimento. Geralmente o seu experimento se constrói a partir de uma teoria, que se constrói a partir de outros experimentos, que se constrói a partir de outras teorias e assim por diante. E ele é uma peça de quebra-cabeça num quebra-cabeça maior, né? Ele é uma pecinha só. A gente vai voltar a essas discussões mais adiante quando falar de testes de hipóteses. Mas aqui o que eu queria deixar claro é que uma vez que eu coletei dados, calculei uma média e calculei um intervalo de confiança, eu não tenho como saber se meu intervalo de confiança é esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui. A única coisa que eu posso dizer com certeza é que 95% das vezes os meus intervalos de confiança vão conter parâmetro. Como eu calculo intervalos de confiança? Isso é menos importante do que saber o que são intervalos de confiança. Tá? Para as nossas necessidades, é mais importante saber interpretar o intervalo de confiança do que calcular. Mas, em todo caso, para médias, a gente tem essa fórmula aqui, média menos 1,6 desvio erro padrão, ou média mais 1,6 vezes o erro padrão. Isso para o intervalo de confiança do nível de confiança de 95%. Se você quiser ir para 80%, para 90% e tal, aí muda-se esse valor aqui. Mas o mais importante mesmo é saber interpretar o intervalo de confiança. Até porque as ferramentas estatísticas que a gente vai usar já calculam esse intervalo para a gente. E é muito útil para mostrar graficamente esse intervalo. Aqui vocês vão aprender a fazer esse tipo de gráfico mais para frente no nosso curso, não vamos fazer isso agora. Mas aqui eu tenho as notas, amostra 1, 2 e 3, as notas para A e B de cada um deles e o intervalo de confiança calculado. Percebam como o intervalo de confiança para os métodos A e B da amostra 1 são pequenininhos, certo? Principalmente em comparação com a amostra 2. Aqui a gente vê que para a amostra 2 o grupo A vai de 400 a 425, aqui nem chega perto de 425, né? E essa diferença é porque a dispersão dos dados é maior para a amostra 2 do que para a amostra 1. Mas o mais curioso é que se a gente pega os intervalos de confiança para a amostra 3, que o tamanho amostral é muito pequeno, a gente vê que eles quase se sobrepõem um ao outro, né? Então, essas barras aqui, elas indicam que, olha, esse é meu estimador, né? Essa é a minha média prevista de 400, mas todos esses valores aqui também são bem prováveis para o parâmetro. E, bom, eles também estão contidos no intervalo de confiança do grupo B. Então, será que realmente tem uma diferença entre esses dois grupos? Enquanto aqui, a gente vê que o intervalo de confiança do grupo A não está contido no intervalo de confiança do grupo B. Pelo contrário, eles estão bem distantes. E aí, para resumir esses dois últimos vídeos em que a gente falou de cálculos de incerteza, como mostrar a nossa incerteza para os nossos leitores, a gente pode lembrar que nós temos medidas que quantificam essas incertezas sobre um estimador. A gente pode reportar essas medidas em tabelas ou graficamente para o nosso leitor. Então, eu posso falar assim, aqui tem uma correlação, esse é o meu valor de R, ou de R ao quadrado, ou esse aqui é o meu D de Cohen, para mostrar essa força que existe entre X e Y. Posso reportar também o meu erro padrão. E, graficamente, é muito comum a gente reportar os intervalos de confiança, justamente para mostrar não só a diferença entre as médias, mas o intervalo de confiança entre dessas duas médias. Tá? O intervalo de confiança nos dá uma faixa de valores, em vez de um estimador pontual. Isso é o que a gente aprendeu a ver
nesse vídeo aqui. E mais adiante, a gente pode finalmente usar o que a gente aprendeu sobre intervalo de confiança, sobre a incerteza, para fazer a pergunta que nos interessa. E aí, quando eu sei que X tem um efeito significativo sobre Y? Quando eu sei que duas médias são diferentes? A gente trata disso nos próximos vídeos.